Viva Voz. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Hoje, sábado, ensolarado, dia lindo no Rio de Janeiro, praia de Copacabana lotada, apesar de estarmos no inverno. E nós estamos, então, iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, que é uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e que conta com a aceitação de Sidney Timbó, o diretor-geral da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, o apoio da jornalista Milva Campos, que foi quem nos deu a luz para a gente começar há alguns anos a ter esse programa aqui na rádio, na querida Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Um abraço para Sidney, um abraço para Milva. E na operação, como sempre, aqui das Carrapetas, o queridíssimo Geraldo Rodrigues, que, entre outras coisas, é professor de violão e não aceita a nossa sugestão de que ele passe a encerrar os programas com uma apresentação para os ouvintes da Rádio NSC. Mas um dia eu ainda vou conseguir convencê-lo. O programa Viva a Voz Saúde tem o apoio da institucional da Fundação Ataúfo de Paiva, que é a fundação que produz a vacina que protege as crianças das formas graves da tuberculose, que é a vacina BCG, e também produz, mais recentemente, algo que vai ter com o tema, que tem algo a ver com o tema do nosso programa de hoje, que daqui a pouco eu direi qual é, que é a Imuno-BCG. Então, a Fundação Ataúfo de Paiva, FAP, ela que começou como uma organização social, uma organização que não existia a palavra ONG no início do século passado, e depois, a partir da década de 30, ela se tornou uma instituição fabril, produzindo, então, inicialmente a vacina que ajudou muita gente e ajuda ainda hoje a prevenção em relação à tuberculose. O nosso convidado para o tema de hoje é um médico urologista, Fernando Abreu, que é do Serviço de Urologia do Hospital Servidor do Estado. Ele deve estar chegando aqui em torno de 1h30, 20 para as 2h. E antes disso, nós vamos bater um papinho rápido por telefone com o Dr. José Mauro, da UFRJ, um neurologista e um neurocientista, que esteve recentemente num fórum promovido pelo Conselho Federal de Medicina, o fórum sobre alcoolismo. E eu gostaria, então, de conversar rapidamente com ele a respeito do que aconteceu lá em Brasília, nos dias 9 e 10 desse mês agora de julho, para a gente se atualizar em relação a esse movimento que começa a ganhar corpo, que é o da gente aprofundar a questão do alcoolismo. Então, antes da gente fazer o contato com o Dr. José Mauro, o Geraldo vai colocar aqui a música Fumante, que normalmente abre os nossos programas, é um dos mantras do nosso programa. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões.
Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, estamos retomando o programa Viva a Voz Saúde, já com a presença do Dr. Leonardo Abreu, urologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, aqui do Rio de Janeiro, um dos maiores hospitais públicos do nosso estado. E não conseguimos o contato com o colega Zé Mauro. Então, durante o programa, uma vez que o Geraldo consiga, a gente dá uma interrompida na entrevista principal do programa de hoje, e a gente, então, fala sobre o tal Fórum de Alcoolismo do Conselho Federal de Medicina. O Fernando Abreu já esteve aqui conosco, Leonardo Abreu, perdão. O Leonardo Abreu já esteve aqui conosco, falando um outro tema da especialidade dele, muito importante, que é o câncer de próstata. Então, mas hoje nós vamos falar sobre um outro órgão, que é a bexiga. Então eu pedi aqui a autorização dele para montar um roteirinho do programa, começando com uma coisa mais simples da bexiga, que é a infecção, que a gente costuma, e a inflamação, que a gente chama de cistite, que é também um evento que é bastante comum e importante que as pessoas saibam diagnosticar os sintomas, saibam perceber que esse processo pode estar acontecendo. Depois a gente fala um pouquinho sobre a incontinência urinária, que também acomete um número grande de pessoas, sobretudo da terceira idade em diante. E falamos, por fim, e é o tema principal do programa, sobre o câncer de bexiga, que é ainda um câncer com uma prevalência grande no Brasil e no mundo, e que é pouco conhecido das pessoas, seus sintomas são poucos conhecidos, como se trata, como se diagnostica, aliás, primeiro, como se trata, como se previne, e nós vamos então abordar no segundo bloco do programa essa patologia importante. Fernando, Leonardo, eu vou ter que escrever aqui para não errar novamente, né?
aqui 3 vezes, pede música no Fantástico. Leonardo, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, fala um pouquinho aí da sua história e depois a gente já encaminha na história da infecção, da inflamação da bexiga. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Bom, meu nome é Leonardo. Leonardo. Eu sou médico urologista lá do Hospital Servidores do Estado. Trabalho principalmente com a parte de uro-oncologia, né, com câncer. Trabalho também com litíase. Litíase é o cálculo renal. Depois nós vamos fazer um programa específico sobre esse cálculo renal. Enfim, eu tenho formação de professor também, sou pesquisador, né? Terminei meu doutorado agora já tem 2 anos. Sou professor da Universidade Estácio de Sá e, bom, enfim. É vasto o negócio. Eu vou, enquanto a gente, no decorrer da entrevista, pela nossa página do Facebook e a página da rádio, né? Rádio Nossa Senhora de Copacabana no Facebook e também na minha rádio, Alexandre Milagres, na minha página do Facebook, Alexandre Milagres, e eu já vou passar também para a página do Dr. Leonardo Abreu. Esse programa pode ser acompanhado ao vivo, em vídeo, inclusive, pelo Face. Ele está também no site da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que é a rádio www.radionsc.com, e quem estiver aqui pela Zona Sul do Rio de Janeiro, FM 98.7, no Rio de Janeiro. Então, Leonardo, vamos falar um pouquinho dessa coisa mais benigna, a cistite. O que é exatamente a cistite? Sim, cistite, na verdade, é uma afecção da bexiga, né? É um processo inflamatório da bexiga, que é um órgão que armazena a urina, né? Enfim, uma víscera oca localizada na pelve, né? E a cistite é um termo que geralmente leva a gente a pensar num quadro infeccioso, né? Na grande maioria das vezes, por infecções bacterianas, né? Então, quando alguém fala em cistite, a primeira coisa que vem à cabeça é a infecção bacteriana da bexiga. Mas a cistite pode ser por outros fatores, né? Existe cistite por vírus, existe cistite química, existe cistites relacionadas a doenças autoimunes, né? Enfim, é um termo genérico, mas na maioria das vezes, quando alguém fala em cistite, a gente pensa logo no quadro infeccioso, né? Que talvez o quadro mais comum, né? E muito frequente, realmente. E quais são os sintomas para uma pessoa imaginar que ela esteja sofrendo de cistite? A cistite geralmente causa um quadro de ardência miccional, dor, né? Geralmente a dor é mais intensa no final da micção. Quando a pessoa vai urinar, ela sente uma dor. Pode ter uma ardência no início, mas o principal incômodo é no final da micção, quando a bexiga contrai, né, ao seu máximo. Infecção urinária não tem nada a ver. Sim. É a principal causa de cistite. Tem tudo a ver. Né? Então é o que, na maioria das vezes, leva ao quadro de cistite é a infecção urinária, né? Alguma bactéria do meio externo, né? Geralmente ao redor ali da uretra, que é a saída da bexiga, né? A bactéria consegue ascender até a bexiga, colonizar a bexiga e causar infecção. Então, a principal causa de cistite realmente é a infecção urinária, né? Então, um dos sintomas principais e primeiros é a dor ao urinar. A dor ao urinar. Normalmente isso está acompanhado de um aumento da frequência urinária, a pessoa vai mais vezes ao banheiro, tem um quadro de urgência miccional também, aquela vontade premente de ir, tem que ir, né, de qualquer forma. Pode ocorrer, às vezes, urge incontinência, a pessoa tem vontade, às vezes não tem tempo de chegar ao banheiro, né, sai um pouquinho. Que mais? Às vezes tem algum sangramento na urina, talvez seja a principal causa de sangramento urinário.
é mais comum, geralmente em pequena quantidade, né? Algumas gotinhas, uma urina um pouco mais turva, né? Ou levemente avermelhada, é o mais típico da cistite, né? E os sintomas gerais, tipo sintomas de uma infecção, por exemplo, então, febre, coisas assim. A cistite, a infecção urinária que leva a cistite, geralmente é uma infecção superficial, né? Então a bactéria ela não penetra diretamente no órgão e não causa um processo inflamatório tão intenso. Então a coisa é mais localizada. Praticamente você nunca vai ver sintoma constitucional, ou seja, você não tem febre com cistite, não tem calafrio. Quando você tem um quadro desse, né, que a gente chama de manifestação sistêmica, né, com febre, calafrio, a gente pensa em alguma infecção urinária mais grave. Mais alta. Geralmente pielonefrite, né? Já no rim mesmo. Já no rim, exatamente. Infecção urinária alta. E como é que se faz o diagnóstico? O exame de urina é o que confirma o diagnóstico, né? Normalmente a gente tem 2 tipos principais de exame, que é o exame de elementos anormais e sedimentos. Então, nesse exame você consegue detectar algumas bactérias lá diretamente. Mais conhecido popularmente como EAS. Exatamente. E o exame confirmatório é a urinocultura. É o exame que você isola a bactéria exata que está causando o processo infeccioso. Então, esse exame, normalmente a gente não tem ele de imediato. Então, quando o paciente tem algum quadro de cistite, a gente não vai ter essa informação de imediato para tratar. A cultura leva 3 dias. Normalmente demora uns 3, 4 dias para ter o resultado, né? Algum crescimento da bactéria, né? Enfim. E o perfil de sensibilidade aos antibióticos, né? Relacionados. O antibiograma. O antibiograma, exatamente. E o tratamento vai depender um pouco do antibiograma, mas como às vezes a gente começa antes do resultado, via de regra, usa-se um antibiótico mais específico para infecções urinárias. Sim, né? Isso é uma coisa que recentemente tem mudado um pouco. Né? Isso, como é uma infecção muito comum, talvez acho que a principal infecção, né, comunitária, né, a infecção urinária, então geralmente você trata logo com um antibiótico específico. Antigamente a gente usava muito as clinolonas, né? O norfloxacino, ciprofloxacino, enfim, essa classe de medicamentos. E hoje em dia isso tem dado uma modificada. Tem algumas sociedades, inclusive a brasileira também, já não estão mais olhando essa classe de antibióticos com bons olhos, né? Tem alguns efeitos colaterais que tem... tem saído muita coisa, né, sobre a esquinolona. Exato. E o que seria, assim, uma primeira escolha para um... Então, a gente tem... na verdade, o grande problema é evitar a resistência bacteriana, né? Então, antigamente tinha um antibiótico ótimo, mas que está voltando agora, que são as sulfas, né? A sulfametoxazol com trimetoprim era antigamente muito usado. Que o mais comum chamava-se, o nome comercial era Bactrim. Era, não, ainda é. Ainda é. Mas enfim, e aí hoje em dia a gente voltou a utilizar, o antibiótico tinha saído de linha por conta de resistência, mas agora isso tem mudado. Outros antibióticos têm sido usados com mais frequência, como a macrodantina, a nitrofurantoína, né? Estou falando o nome já comercial, mas nitrofurantoína, a amoxicilina com clavulanato, eventualmente cefalexina para as mulheres grávidas, enfim. O que mais? E as quinolonas ainda são usadas, né? Nos casos em que... Mas deixaram de ser primeira opção. Deixaram de ser primeira opção. E o clavulin também é um nome comercial, mas o clavulanato com amoxicilina eu estou agora com uma prima internada e uma das vantagens é porque ela tem uma pneumonia estabelecida e também uns exames que mostraram infecção urinária. Então ela já está usando essa medicação que já cobre os 2 problemas. Amplo espectro. Não é isso? E
A cistite é mais comum em homens ou em mulheres, Leonardo? Não, aí depende muito da faixa etária, né? Mas em adultos, as mulheres são disparado as que mais sofrem com infecção urinária. E é um problema anatômico, né? Pela exposição. Exatamente. A principal fator é a anatomia mesmo, né? Por conta da uretra feminina, que é a curtinha. Então, a facilidade da bactéria transpor essa barreira, né? A uretra é maior. Mas nos homens, né? E, principalmente paciente mais idoso, que tem aumento prostático, essa frequência acaba se equilibrando um pouco. Então, os homens idosos, o efeito da próstata, né, causando obstrução ao fluxo urinário, é um fator de risco importante também para a infecção. E você citou como um dos sintomas da cistite o fato do indivíduo urinar mais vezes, né? E o indivíduo que tem hipertrofia prostática ele também acaba tendo esse tipo de sintoma, né? Como característica do problema dele ligado à próstata e a bexiga entra aí indiretamente, né? Sim, mas aí é um sintoma diferente. Na verdade, da próstata, geralmente são sintomas insidiosos, né? A coisa vai num crescendo, não tem uma coisa tão aguda assim como no caso da cistite, né? A cistite é aquela infecção aguda que acorda de manhã com ardência para urinar, dor, né? A coisa muda muito rapidamente, né? Esses sintomas, né? No homem que tem aumento prostático, ele tem um quadro já de aumento da frequência miccional, mas quando tem infecção, essa coisa piora ainda mais, né? Então ele consegue marcar essa mudança de sintomatologia muito bem. Isso e você falou no tratamento da cistite bacteriana, que é feito com antibióticos, e em geral é preconizado quantos dias de tratamento? Porque a gente tem trabalhado muito essa questão da resistência, você até citou a resistência à sulfa, que tirou um pouco o antibiótico da linha de ser comercializado, de ser utilizado, e está voltando. Mas é uma preocupação no meio médico a resistência, e parte dessa resistência é por tratamento incorreto, né? Dose inadequada por tempo inadequado. Exatamente. Qual seria o tempo ideal para o tratamento de uma cistite bacteriana? Isso depende da situação que a gente está enfrentando. A gente, na prática, acaba classificando as infecções urinárias em infecções complicadas e não complicadas, né? As infecções não complicadas são aquelas infecções típicas das mulheres jovens, né, que não têm comorbidades, ou seja, não tem diabetes, não tem nenhum outro problema, né, além da infecção, né? Essa infecção é tranquilamente tratada com algumas medicações. Você pode até usar dose única, né, como a fosfomicina, um antibiótico que você dá uma dose única e com frequência é o suficiente para resolver a infecção, mas 3 dias normalmente é o prazo para o tratamento. Mesmo utilizando clavulanato e amoxicilina, 3 dias é o suficiente? Sim. Às vezes você estende o tratamento para 7 dias, né? Assim, o urologista tem uma certa diferença. Geralmente o paciente que vai ao urologista, ele não tem infecção simples, né? Geralmente tem algum quadro mais complicado. Claro. Então o mais senão comum, a coisa era resolvida por um generalista, um clínico exatamente. Geral. Mas de uma maneira geral, o tratamento com 3 dias é o suficiente, né? Ou com 1 dia com essa classe de medicamento. Aí se o caso é mais grave, aí vai ter que se adequar à evolução, enfim. Aí se não for uma infecção simples, aí normalmente é o tratamento formal por 7 dias. Vamos falar de um outro aspecto da bexiga que também é preocupante, no sentido de incomoda muito as pessoas, que é a incontinência urinária, né? Explica um pouquinho o que é incontinência urinária, em que fase que isso começa a acontecer e por que motivo. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, né? Então, você tem aquela saída de urina de uma maneira totalmente involuntária, e ela tem 2 formas principais de apresentação, né?
A gente costuma classificar essa incontinência urinária em incontinência por esforço, né? Que é a incontinência relacionada ao mecanismo de controle miccional do esfíncter, né? A musculatura que controla a saída da urina. E tem uma outra incontinência urinária, que é a incontinência por urgência, por uma alteração na contratilidade da bexiga, né? Você tem normalmente um aumento da contração, na verdade é uma dificuldade de relaxamento da bexiga, ela não consegue relaxar o suficiente para armazenar a urina, e ela enche um pouquinho e acaba já contraindo para esvaziar, para eliminar. Então, o que caracteriza essa hiperatividade da bexiga é a urgência miccional. Então, a pessoa tem vontade de urinar e a urina já vai saindo. Não dá tempo de chegar ao banheiro. O que gera um desconforto social, né? Um incômodo. É horrível, né? Essa coisa altera muito a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que perde para depressão, talvez. Só. É uma coisa E o que leva a um problema voltado para o esforço ou então a urgência? Quais são os fatores que levam a esse evento? Então, a incontinência por esforço, né, é um problema mais anatômico. Geralmente, uma alteração da musculatura de suporte da bexiga e uma alteração da angulação da uretra em relação à bexiga, né? Os principais fatores de risco são o envelhecimento, esse é o principal, né? Histórico familiar, a gestação, né? Enfim. A gestação durante a gestação, né? Não, mesmo após a gestação, né? O número de partos está um pouco relacionado à incontinência por esforço. A quantidade de gravidez que a mulher teve pode gerar um... Como é que se resolve essa situação sem ser a questão de usar fralda? Como é que se pode resolver isso para minorar esse incômodo? Isso é importante falar sobre isso, porque é uma coisa tão comum que a gente vê que tem muitas mulheres que acham que é normal, né? Então, isso é curioso a gente falar, mas tem senhorinhas que chegam lá no consultório e você pergunta, elas nem reclamam disso. Não dão isso como queixa? Nem queixam, elas só falam porque... Você é especialista e você pergunta. A gente acaba perguntando e aí elas referem. Mas às vezes passar por um clínico é capaz dele nem perguntar. Não falam. E isso é importante, essa divulgação, para elas saberem. Tem uma barreira também, que é a questão de vergonha, né? Essa coisa toda traz um desconforto de falar, né, sobre o assunto. Mas muitas mulheres acham que não tem tratamento para isso, né? Ou não tem como melhorar, então isso é importante, essa divulgação. E qual é o tratamento para isso? Para incontinência de esforço, a gente tem uma série de opções de tratamento, né, que vão... Que bom. Vai desde mudança comportamental, né, assim, de você ingerir... evitar ficar com a bexiga cheia durante muito tempo. Alguns alimentos, né, têm alguma... efeito nesse controle miccional, por exemplo, cafeína, bebida alcoólica, enfim, aumenta a incontinência, a constipação cafeína intestinal. Seria café, chá e coisas assim. Constipação intestinal é outro fator também que está relacionado com incontinência. A prisão de ventre. Prisão de ventre. Então, isso é a principal Pela orientação. pressão a prisão de ventre gera pressão intraabdominal. Isso, alteração da pressão, do ângulo entre a bexiga e a uretra, né? Enfim, os mecanismos são variados, mas existe essa influência importante. E existe uma medicação que não funciona tão bem, mas pode ser tentada, um agente que aumenta a contratilidade, a duloxetina, né? Aumenta a contratilidade uretral, mas a resposta não é
das melhores. Então, para aí não é incontinência... aumentar a contratilidade da bexiga, porque isso Não, pode ser não. um problema da uretra para fechar Da um uretra, pouco a uretra. da válvula, exatamente. Aumenta a contratilidade do esfíncter. Qual o nome científico dessa medicação? Duloxetina. Duloxetina. Duloxetina, Mas não tem muita popularidade, para falar a verdade. Não. O que Porque tem... a eficácia não é tão grande? Não é tão grande. Mas os quadros leves de incontinência de esforço respondem muito bem à fisioterapia. Isso, na minha prática, pelo menos, é o que... E eu, assim, eu não sou um especialista nessa parte, não, né, eu confesso. Mas, geralmente, para os quadros de incontinência urinária leve, a fisioterapia é o que... Fisioterapia específica, né? Fisioterapia pélvica para incontinência urinária. Isso está disponível, assim, por exemplo, no serviço como lá do seu hospital, no Federal do Servidor do Estado aqui do Rio. Tem. Você tem, dentro do serviço, você tem fisioterapeutas? Tem. Específicos para disfunção miccional. Sei. Né? E a gente... isso é acessível, você acha? Você acha que, por exemplo, numa clínica da família... Se tiver um serviço de fisioterapia global, não tem acesso. Né? Isso é uma coisa... mais terciária. Para secundária, terciária. Lá no Servidor do Estado, a gente tem o chefe do hospital, é o Dr. Walter Miller, né? Que tem uma larga experiência com disfunção miccional. E ele tem o pessoal da fisioterapia que trabalha com ele, né, a Mônica, enfim, eles realmente têm muita experiência com essa parte. E você disse que é o que dá melhor resultado, interessante isso. Para disfunção leve, né? Para incontinência leve, né? Claro. Que é talvez a maior parte Mas dos a gente tem que casos. divulgar isso, né? Porque na verdade isso não é muito conhecido das pessoas, não. Essa história, essa referência que você fez às senhorinhas no seu consultório que nem relatam porque acham que é normal, é porque elas também não estão alertas, não estão informadas que existe algo a ser feito. Né? Exatamente. Porque continua sendo desagradável mesmo e tem um custo, que são as fraldas, não é uma coisa barata, apesar da farmácia popular fornecer. Né? E no caso da urgência, eu me lembro que o meu falecido pai, que era médico, cardiologista, a partir de uma certa fase da vida, ele começava, às vezes, no trânsito, a ter que parar o carro e entrar, ligar o pisca-alerta e entrar num bar, num botequim e pedir para usar o toalete. Como é que se trata isso? Se for um problema prostático, tem que tratar a próstata, né? Da mesma forma, você tem as mudanças comportamentais, né? Da mesma forma que para a incontinência por esforço você tem. E esse é talvez até mais importante, né? A alimentação, né? Evitar a cafeína, evitar álcool, enfim. O controle da constipação também é fundamental. Os mesmos cuidados com a questão do esforço servem para a urgência. Servem para a urgência. Mas para a urgência, você tem também a fisioterapia, também funciona razoavelmente bem, mas isso é uma doença que tem uma medicação mais eficaz, né? Mais eficiente. Então, não casos, voltada para próstata, para bexiga mesmo. Especificamente para bexiga, né? Você tem uma medicação que relaxa a musculatura. Você tem tem várias medicações, mas com efeito de relaxar a musculatura da bexiga e permitir que ela consiga armazenar a urina durante mais tempo. Né? E aí qual é o nome científico disso? A classe das medicações tem duas classes principais. Tem os anticolinérgicos, né? Que são... o nome, o mais comum, né, o mais famoso talvez seja o Retemic. Qual? Retemic. Retemic. Já vem o nome de retenção mesmo. Né? Retemic. Tem o Retemic, tem o... Desculpa. Mas nada daqui para os ouvintes, nada do que nós estamos falando aqui em nome de remédio, em nome do sal, serve para automedicação, viu, gente? Porque todo medicamento, até um medicamento para febre, pode ter efeitos colaterais, às vezes graves, né? Com certeza. Então, nada do que... É só para dar até uma certa esperança para quem tem esse incômodo e essas dificuldades, saber que existe no mercado já desenvolvido fármacos que podem reduzir
esse incômodo, né? E foi citado aqui esse medicamento, mas nada de... Porque são medicamentos que você talvez compre sem receita, Você né? compra sem receita. Isso não é indicado mesmo. A gente tem muito cuidado com isso e tal. Não, isso é muito importante, porque assim, os anticolinérgicos, eles têm uma chance, tem alguns efeitos colaterais importantes, né? Um deles é em relação ao glaucoma, né? Quem tem glaucoma, por exemplo, não pode... Está totalmente tomar contraindicado. Claro. Enfim, efeitos de alteração da desorientação, tem gente que responde muito mal. Isso tem, né? que realmente ser indicado, prescrito, acompanhado por um médico. Isso aqui não é uma questão de reserva de mercado, é a questão de uma realidade. Nada de automedicação, né, gente? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, então. No nosso próximo, vamos fazer uma paradinha. O Geraldo vai colocar 2 musiquinhas. Se você lembrar, Leonardo, se faltou alguma coisa importante para a gente falar sobre essas 2 questões, cistite e perda da retenção por incontinência urinária, com uma incontinência urinária, você lembra, no segundo bloco a gente coloca. Mas vamos botar 2 musiquinhas aí, Geraldo, e a gente volta então para falar sobre o câncer de bexiga, que é o tema principal do nosso programa hoje. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde de hoje, desse sábado. E as duas músicas que vocês ouviram são músicas que a gente trabalha a questão do tabagismo. Uma é o Tony Garrido com Vange Souza e o outro foi o Geraldinho Azevedo, aquele pernambucano querido. E então nós estamos hoje, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, tratando de um tema importante, de um órgão muito importante, sobretudo quando a gente tem problema, é que a gente sabe quão importante esse órgão é, né? Ele é menos falado, tem menos prestígio que o coração, que os pulmões, que o cérebro, que o fígado. Mas quando dá o tal do problema, eu tive uma vez uma cistite, é uma coisa muito incomodativa. Toda hora você quer urinar e não, às vezes não sai, né? Eu não sei se aquilo é fantasia, não tem o que sair. Hein, Leonardo? É um sintoma bem... É o que mais chama atenção, né? Mas o que acontece às vezes a bexiga realmente não está cheia. Não está cheia. Tem pouca coisa ali. E a gente fica ali, mas fica aquela... A vontade fica, né? Bom, então nós conversamos um pouco sobre... bastante sobre a questão da cistite, da inflamação, da infecção, como é que diagnostica, como é que trata. Depois nos estendemos até a questão da incontinência urinária, da urgência urinária, que também é uma coisa bastante incomodativa, mas ambas benignas. O problema agora é quando a gente vai falar numa neoplasia desse órgão que é o câncer de bexiga. Então a gente vai explorar a experiência aqui do nosso convidado, Leonardo Abreu, cara quem está começando agora no programa. É um médico urologista do Hospital Federal do Servidor do Estado, professor da Universidade Estácio de Sá, doutor em medicina. Mas antes da gente começar o bate-papo com o Leonardo, vamos pedir uma matériazinha. Eu pedi o Geraldo Rodrigues para botar uma matériazinha. Matéria legal, de 1 minuto, mas que deu o recado que tinha que dar, que foi da TV Record há mais ou menos uns 10 dias, e eu pedi o Geraldo para pensar essa matéria. Quem estiver nos vendo pelo Face vai poder ver a imagem, mas quem não vai ouvir o áudio. Você é fumante ou conhece alguém que fuma? Então preste atenção nesse dado. Mais de 70% dos casos de câncer de bexiga estão ligados ao cigarro. A informação é um alerta no mês da conscientização desse tipo de tumor maligno, considerado raro no país, porém muito agressivo. A doença atinge mais de 9 mil brasileiros, a maioria homens. Segundo os médicos, as substâncias tóxicas do cigarro são eliminadas pelo rim, agredindo a parede da bexiga. As pessoas acima de 60 anos são as mais afetadas. Então, Leonardo, vamos começar você me dando assim um panorama geral de onde se situa o câncer de bexiga assim, no mundo e no Brasil, se você tiver esses dados, em termos de prevalência, em termos de impacto sanitário, como é que nós estamos nessa área?
O câncer de bexiga ele é o segundo câncer urológico mais comum, né? Não perde só para o câncer de próstata. Ele é mais comum que o câncer de rim. Ele é mais comum que o câncer de rim. A disseminação, né, do câncer ao redor do mundo ele é muito variável, né? Ela tem uma prevalência forte nos países europeus, né, nos Estados Unidos, na Ásia também. Na América do Sul a prevalência não é tão alta, né, mas a gente tem em torno de 8, 10 casos por 100 mil habitantes aqui no Brasil, né? Lá fora, 8 a 10 mil por ano. 8 a 10 casos por 100 mil habitantes. Desculpe, 8 a 10 casos por 100 mil. Isso dá um quantitativo de quanto, mais ou menos? A gente pesquisa aqui, 8 a 10 casos por 100 mil. É um número alto, né? É um número alto. Deixa eu ver aqui. Vou entrar na página do INCA, ver se o INCA me tira essa dúvida. Então, vamos lá. Não, vamos lá, vamos tocando à frente. Mas assim, ele tem uma variação grande ao redor do mundo. E aqui no Brasil, a gente tem essa taxa de incidência diferente do resto do mundo, né? Países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e lá na Europa, essa incidência de câncer de bexiga parece que tem reduzido, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil parece que essa incidência vem aumentando. E associado ao aumento da incidência tem aumentado também a mortalidade relacionada ao câncer de bexiga, né? Que é o oposto do que tem ocorrido nos países mais desenvolvidos. Então, esse aumento da incidência, né, apesar dos desenvolvimentos de opções terapêuticas, né, isso não tem sido suficiente para reduzir a taxa de Isso é preocupante, né? Porque aumentar a incidência já é preocupante, mas a gente poderia também inferir alguns vieses aí, como por exemplo a população está ficando mais velha. Exato. Tem uma série de... Mas o aumento da mortalidade... Qual é a explicação? A gente não tem muita informação epidemiológica aqui no Brasil, mas provavelmente por falta de recursos mesmo terapêuticos, né? Você acredita? É falta de acesso, muitas falta vezes? Falta de acesso, com certeza. Quer dizer, a pessoa tem Então vamos... Daqui a pouco eu vou tentar levantar os dados aqui epidemiológicos, mas enquanto isso você vai esclarecer para os nossos ouvintes quais são os sintomas? Você citou os sintomas de câncer de cistite, né, da inflamação, da infecção da bexiga, e os sintomas do câncer de bexiga. São muito diferentes os sintomas iniciais? Mais ou menos. O principal sintoma do câncer de bexiga é o sangramento urinário. Que também é comum numa cistite. Que também acontece comum, por conta da cistite. Mas o sangramento urinário do câncer de bexiga ele é indolor. Indolor. Ou seja, a pessoa acorda de manhã, vai ao banheiro e quando olha no vaso está cheio de sangue. Sem sentir aquela dor da cistite. Não tem aquela ardência para urinar, não tem muito desconforto, né? E a quantidade do sangramento também é maior? É maior. Normalmente é um sangramento bem intenso, né? Chega às vezes com coágulos na urina, né? Aqueles pedaços de sangue na urina. De um dia para o outro? De repente, né? Isso acontece e isso, da mesma forma que vem, isso vai embora. Isso até é um ponto importante, né? Porque a pessoa às vezes tem um sangramento urinário, toma aquele susto, mas logo nas 3, 4 micções seguintes aquilo melhora e aí ele não se preocupa. E aí no dia seguinte também não sangra? Não sangra mais, toca o barco. Às vezes... Já uma cistite sem tratamento, aquilo ia ficar incomodando, aquela queimação, aquela dor para urinar, e nesse caso, pluf. Nesse caso não. Então às vezes isso atrasa muito o diagnóstico do câncer de bexiga porque a pessoa acha que não tem nada, mas o tumorzinho está lá crescendo, né? Então... Aqui, deixa eu te interromper para voltar àquela dúvida que eu fiquei inicialmente. Entrei aqui na página do INCA, que diz o seguinte, a respeito do câncer de bexiga, que a nível mundial, em 2012, foram 430 mil casos. Não é brincadeira isso, né?
430. E ocupa a 6ª posição em homens, em termos de neoplasia maligna, atrás do pulmão, né, que é a primeira e tal, da próstata. E na mulher é o 19º mais frequente, mas mesmo assim no mundo com 99 mil, quer dizer, 100 mil casos em mulheres e 330 mil em homens. Então, eu vou ver a estatística aqui nacional, mas é uma doença com um impacto bastante importante para todo o desconhecimento que a gente tem sobre ela, né? Com certeza. Não é um câncer muito falado. A gente fala muito na mulher câncer de mama, câncer de útero, no homem pulmão, próstata. Quer dizer, as mulheres agora também, por causa do cigarro, já também tem muito câncer de pulmão. A bexiga fala-se pouco. E aqui a gente vê, por esse dado do Instituto Nacional do Câncer, que é vou voltar a ver aqui, é o 9º mais incidente no mundo. E assim, diferente por exemplo, do câncer de próstata, né, que é um câncer muito comum, mas que mata relativamente pouco. Exatamente. O câncer de bexiga não, ele tem uma mortalidade relativamente alta. Chega a 30%. Não deve ser a mesma que o câncer de pulmão, mas é imensamente superior à morte por câncer de próstata. Exatamente. E então você deu como sintoma o primeiro, de um dia para o outro, o indivíduo vai urinar, sangra, no dia seguinte pode não sangrar mais e não esquenta a cabeça com aquilo. Que outro sintoma você considera importante? Esse é o principal, mas ele pode ter um quadro parecido com o de uma infecção urinária, né? Existe uma situação que é o carcinoma in situ de bexiga, né? Um carcinoma que, na verdade, está presente de uma maneira mais disseminada pela bexiga. Ele costuma causar muito sintoma urinário, então a pessoa tem até ardência para urinar, tem aumento da frequência, né? Urgência miccional, você pode ter esse tipo de sintoma. Realmente muito, muito semelhante aos sintomas e aos sinais da cistite comum. Né? Isso, assim, o câncer de bexiga, na verdade, é um câncer muito mais comum em homens. Né? E a gente viu aqui que é mais ou menos 3 vezes a mais, né? 330 mil homens e 100 mil mulheres. Exatamente. E aí, o que acontece em relação às mulheres? Né? A gente atribui o sangramento com mais frequência nas mulheres à infecção urinária ou às vezes aos sangramentos ginecológicos. Então as mulheres, apesar de terem uma incidência menor do câncer de bexiga, mas eventualmente elas são diagnosticadas mais tardiamente por conta dessa confusão que às vezes acontece em relação ao sangramento urinário, aos sintomas. Isso já deve ser até um fator, enfim, difícil da gente entender, porque as mulheres, via de regra, vão mais aos consultórios médicos, né, se submetem mais a exames, têm lá o seu ginecologista, né, com a saúde. São mais preocupadas com a saúde. E mesmo assim elas têm o diagnóstico mais tardio do que o homem. É porque o homem é medroso também, urinou, saiu sangue, ele entra em pânico. Eu acho que isso ajuda, né? A gente é bem medroso, né? Mas às vezes tem um fator contrário, que você tem tanto medo que não vai ao médico. Prefere não saber. Né? Melhor não ir, porque vai que ele descobre alguma coisa. Isso é um erro gravíssimo, né? E eu reconheço que eu faço parte desse grupo, apesar de ser médico. Todos nós, né? Mas e aí, você tem como sintoma, você falou, alguns semelhantes ao da cistite, sem febre, mas o principal continua sendo o sangramento. Então você acha que o indivíduo que sangrou, ele deva procurar, no mínimo, a sua clínica da família, né? Sem dúvida. Não esperar 2 dias. Sangrou, procura saber, se inscreve. O sangramento urinário, normalmente, ele é autolimitado, né? Como eu falei. Você tem aquele sangramento e vai parar em alguns dias, né? Ou talvez até no dia seguinte você já não tem mais sangramento nenhum. Mas é fundamental a avaliação por um especialista. Claro. Né? Mesmo que não seja especialista, às vezes um clínico, ele já vai dar o andamento inicial, vai pedir um exame de urina para confirmar o sangramento, vai pedir uma ultrassonografia, né? Então No caso específico do exame de urina,
a cultura, via de regra, como não é uma infecção, vai vir negativa, não é isso? Exato. Mas o que vai vir no EAS é aquela quantidade grande de sangue, né? De hemácias. O exame de urina, na verdade, ele é para confirmar o sangramento. E para afastar a infecção também. Afastar a infecção, E exatamente. no seu caso, como assim, especialista, você além de dar aula, além de operar, né, você também atende ambulatório, atende consultório. Com que frequência você vê assim, quantos dias a pessoa leva para buscar ajuda em média dos seus clientes, uma amostragem pequena? De amostragem de consultório privado, isso é relativamente rápido. 2 semanas o paciente já consegue o atendimento. No serviço público é bem diferente, né? Isso às vezes meses, anos. Né? Anos. Eu já vi paciente com histórico de hematúria 1 ano antes. Urinando sangue. 1 ano. Não, teve um sangramento 1 ano antes. Sim. Teve alguns outros episódios de pequena intensidade, né? E aí você vai ver a bexiga. Isso é uma questão do acesso ao SUS, mas também deve haver uma parcela aí que é o sujeito que a mulher que não quer investigar isso, não tem não? Tem a negação, né, negação da doença. Isso porque o sangramento, o sangue, o símbolo do sangue, ele é muito complicado, né? Ele evoca a vida, né? O vermelho evoca a paixão, por exemplo, mas também evoca a morte, né? Hemorragia, né? É uma coisa que assusta o sangue. Na minha área, eu sou pneumologista. Na minha área é muito comum as pessoas que escarram sangue terem um pouco essa reação, tipo, não vou procurar saber isso não, porque isso é coisa grave. E às vezes não, às vezes é uma traqueite, o indivíduo está tossindo muito, irritou, vazou ali um sanguinho, mas a pessoa tem muito medo, né? E o medo atrapalha, né? Que quanto mais tardio o diagnóstico, pode ser o tratamento, né? Mais difícil é o tratamento. E como é que é o tratamento do câncer? Primeiro o diagnóstico. Você não pelo exame de urina. Eu não terminei de falar a sintomatologia. Então a gente tem essa sintomatologia local ali, geralmente na fase inicial da doença, que é o sangramento urinário, é o principal sintoma. Mas às vezes esse tumor vai crescendo, pode obstruir alguma estrutura, né? Os ureteres, por exemplo. Então a pessoa às vezes pode ter dor lombar, né? Dor na região dos rins, como se fosse de uma cólica nefrética, eventualmente, uma dor por cálculo, e pode ter sintomas de doença mais disseminada, né? Se a doença estiver mais evoluída. Exatamente, de metástase, doença metastática, metástase para os ossos, metástase para outras estruturas. É como a próstata, muito para osso? Também. E outros órgãos. Quer dizer, isso a gente está falando de um tumor que custou muito a ser diagnosticado, né? Já entra. Ou então ele pode ser muito invasivo mesmo, inicialmente ele já é um tumor invasivo. O tumor de bexiga ele tem duas apresentações bem distintas, né? Felizmente, a grande maioria dos tumores de bexiga são superficiais. Então eles vão crescer ali dentro naquele epitélio de revestimento da bexiga e vão ficar localizados ali. Você tem uma taxa de recidiva alta, né? Você faz o tratamento inicial, eles podem voltar com muita frequência, mas eles não costumam passar daquele limite da bexiga. Mas em cerca de 30% das lesões você tem lesões com tendência infiltrativa, que vão invadir a musculatura da bexiga e rapidamente vão se disseminar. Então, tem essa diferença grande de apresentação e de evolução para o câncer de bexiga. Isso E então, o diagnóstico? O diagnóstico, ele tem a história é feita, obviamente, né, pela história clínica e pelos exames confirmatórios. Né? Basicamente, o que a gente faz inicialmente é um exame de imagem, uma ultrassonografia que consegue ver a presença de um tumor ali dentro da bexiga, né, de um pólipo. Isso geralmente já é o suficiente para a gente fazer o diagnóstico, que é uma lesão fixa na parede da bexiga e que é um quadro típico. Se você tem essa situação, né, geralmente você já recomenda o tratamento cirúrgico, né, para retirar aquela lesão e que vai confirmar com a biópsia. Né? A biópsia
Na sala mesmo? Na sala de cirurgia, você já faz a raspagem do tumor e confirma o diagnóstico histológico, né? Faz o diagnóstico. A cistoscopia, quer dizer, um exame endoscópico via uretra, chega na bexiga, não faz esse diagnóstico? Sim. A cistoscopia seria uma outra opção de exame. Mas o que acontece? A cistoscopia é um procedimento que é exclusivamente para o diagnóstico. Quando é que normalmente a gente faz cistoscopia? Quando o paciente tem algum sangramento e a gente não consegue identificar nenhuma lesão Você fez o ultrassom e não apareceu nada. Exatamente. A gente não identifica nenhuma lesão ali. Porque se você tem aquilo, normalmente você já vai preparado para fazer a retirada da lesão. Entendi. Cistoscopia é um exame que é relativamente doloroso, né? Então você vai passar uma câmera ali por dentro da uretra. Então geralmente requer anestesia, uma sedação. Você consegue fazer com anestesia local, mas é bem incômodo. Né? Bem incômodo. E então, nós vamos fazer uma pausa aqui para o pessoal que está te vendo na câmera, Monteiro e Cláudia, José Pinto Monteiro e Cláudia Monteiro, vice-presidente do Vasco, e a sua digníssima esposa, uma surpresa, uma visita ao programa, é isso? Ai, que bom. Sei. Quer passar alguma mensagem? Não? Ah, é? Oh, que prazer, gente. Coisa inusitada. É um programa de auditório agora. Esse aqui é o Leonardo Abreu, colega. Ele é urologista. E nós estamos hoje falando sobre problemas da bexiga. Mas um prazer ter vocês aqui. É uma surpresa agradabilíssima. Tem que botar uma arquibancada daqui a pouco, hein, pra gente. Acho que é isso que ele veio dar uns bons eflúvios. Você qual é o seu time? Não fala. Se fosse vascaíno ele já tinha falado, então também não quero saber, não. Mas, Leonardo, vamos lá. Na neutralidade. O diagnóstico, então, foi feito. É um câncer, tinha lá um pólipo, enfim. Mas o tratamento, por exemplo, na minha área do pulmão, se você tiver um nódulo pequeno, você pode tirar um segmento do pulmão, às vezes um lobo, né, e preserva todo o resto da estrutura do órgão. E no caso da bexiga, se você tiver lá um nódulo, você tira só o nódulo e sutura a bexiga e ela volta a funcionar? Isso. No caso da bexiga, a gente tem uma aparelhagem que passa por dentro da uretra para fazer a ressecção do tumor. Sim. A gente chama de ressectoscópio. Então a gente passa um aparelhinho que tem Existem várias tecnologias, né? Mas o mais utilizado é esse aparelho, que é o ressectoscópio, que tem uma alça diatérmica por onde passa a corrente elétrica e a gente vai raspando realmente a lesão e retira aquela lesão ali por dentro da uretra, pela uretra, né? Um tratamento transuretral. Então, na maioria das vezes, esse tratamento é o suficiente. Você faz essa raspagem, em algumas vezes você vai precisar complementar com algum tratamento intravesical, mas geralmente isso é o suficiente, né? Agora, existe essa raspagem, ela dá o diagnóstico histológico e ela fala também o grau de infiltração desse tumor em relação à musculatura da bexiga. Esse é o principal divisor de águas em relação ao câncer de bexiga. Então, quando você tem um tumor que invade a musculatura da bexiga, normalmente é um tumor que tem uma chance muito grande de causar metástase. Você tem que fazer uma retirada mais Aí o tratamento muda bastante, né? É uma cirurgia bem mais extensa, né? Com uma taxa de complicação maior, com riscos. E a caso maior. De retirada completa da bexiga? Sim, normalmente quando tem invasão da camada muscular, você tem que retirar totalmente a bexiga. E como é que fica o pós-operatório tardio dos pacientes? Como é que ele começa a conviver com a ausência de bexiga? É uma mudança muito grande na qualidade de vida da pessoa, né? Normalmente, a gente tem duas técnicas principais, né? Você pode fazer a retirada da bexiga e a substituição da bexiga por normalmente que a gente usa um segmento do intestino. Né? Cria um saco. Você faz uma bolsa com o intestino, reconfigura, né? Isola aquele segmento do intestino do trânsito normal
e liga os ureteres, né? Faz uma anastomose dos ureteres naquele segmento. Servidores faz isso sem problema. Servidores têm bastante experiência com esse tipo de cirurgia. Né? É bom saber, né? Aquilo que você falou em termos da demora do diagnóstico pode levar a que casos acabem precisando desse tipo. Monteiro, ele falou que tem casos de pacientes que sangram a urinar, sangra hoje, depois sangra de novo daqui a 3 meses, né, e vai fazer o diagnóstico 1 ano depois. Quer dizer, aí perde-se um tempo extraordinário, né? Por falta de conscientização do paciente e por falta de acesso do porta fechada do SUS, dificuldades, agendar uma ultrassonografia, levar 4 meses. E no caso... Deixa eu tirar só a dúvida. Fala. E a segunda alternativa, qual é? Em relação à retirada... A primeira, você falou que é o do intestino e que faz essa... Fala aqui, porque senão ninguém te ouve, Cláudia. Você falou que tem duas alternativas quando há retirada total da bexiga. Isso. A primeira é usando essa partição do intestino, criando essa bolsa ligada aos ureteres. E a segunda? Desculpa, na verdade eu não terminei. Existem 2 opções de você desviar o trânsito urinário. Então, uma delas você vai fazer uma bolsa e vai conectar a própria uretra. Então, a pessoa vai urinar pelo pênis, né, ou pela uretra normalmente, como se tivesse a bexiga normal. A gente chama isso de neobexiga. Ou você pega um segmento um pouquinho menor de intestino e faz uma saída pela própria barriga, pela parede abdominal. Certo. E aí a pessoa tem que usar uma bolsinha. Que o mais comum que as pessoas conhecem é a da colostomia. É o da colostomia, exatamente. Mas aí já são fezes que saem na bolsinha. Exato, a partir mas do isso colo. pode ser para a urina também. Isso aí depende muito da característica de cada paciente. Né? Então, a gente continua tendo que lutar pelo diagnóstico precoce de qualquer doença. Não é só doença neoplásica, não é só doença da bexiga, qualquer doença. Até uma tuberculose, uma pneumonia, qualquer uma. Quanto mais rápido a gente descobrir, maior a chance do mais procedimento. Mais fácil é o tratamento. Né? E Leonardo, uma das formas de tratar também é imunológica, né? Imunoterapia, que é o imuno-BCG. Desculpa, Alexandre, só para complementar, além da cirurgia, né? Só para terminar de responder, não ficar no ar. Além da cirurgia... Não, sou advogada. Mas gosto do assunto. Mas além da cirurgia radical, né, para retirada da bexiga, existem algumas... Hoje em dia isso está em estudo, né, está bem avançado até, que são as técnicas de preservação da bexiga mesmo com a doença avançada. Né? Então, aí, normalmente você faz uma combinação de tratamentos, você faz a raspagem agressiva da bexiga, né, pela uretra, faz radioterapia e faz quimioterapia associada. A gente chama de tratamento multimodal. Né? Então, usa diferentes modalidades para tentar controlar o câncer. Isso tem uma resposta bem razoável até, então a gente consegue controlar o câncer e preservar a bexiga, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Tem as suas indicações também, mas seria uma outra opção a cirurgia. Quando você falou da mortalidade alta do câncer de bexiga, inclusive comparando com a mortalidade do câncer de próstata, que é muito mais baixa, o principal fator para isso é o diagnóstico tardio? Ou existem outros fatores? Porque, por exemplo, na minha área de pulmão, você tem certos tipos de tumores que, mesmo que você diagnostique ele rapidamente, a chance dele evoluir mal é muito grande. Outros não têm tanta agressividade assim. O que justifica mais você ter uma mortalidade alta ainda no Brasil e, preocupantemente, que está aumentando? Já era alta, mas está aumentando. O que você justifica? Eu acho que, principalmente, a própria biologia do tumor. Né? Eu acho que o câncer de próstata é um câncer que cresce muito lentamente. Né? Então, isso não é incomum. Às vezes você faz um diagnóstico de um câncer de próstata pouco agressivo e a pessoa fica 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos com aquele tumor estabilizado.
Tumor de bexiga, não. Né? Um tumor desse de 1 ano de evolução, né? Isso eu já peguei algumas vezes, é um tumor que preenche quase que completamente a bexiga. Ele pode, às vezes, nem ter invadido a musculatura, mas o crescimento dele é muito grande, né? Muito rápido. E a outra coisa é que o tumor de bexiga, o câncer de bexiga, ele está muito associado a fatores externos, né? Assim, a etiologia dele está relacionada ao cigarro, né? Nós abrimos aqui o segundo bloco com aquela matéria sobre cigarro. Pois é. A matéria fala em 70% dos casos de câncer de bexiga relacionados. Você concorda com a matéria? É nesse nível de preocupação mesmo. O cigarro... 70% dos cânceres de bexiga tem relação com o cigarro. Que o pulmão, a última investigação do INCA, um trabalho inclusive que foi apresentado internacionalmente, falou em 94% de casos de câncer de pulmão ligados ao fumo. Então você concorda que é nesse nível de... É nesse nível. O cigarro ele aumenta em 4 vezes a chance da pessoa ter câncer de bexiga. Né? Então, assim, para a gente ter uma ideia em relação à força, o efeito, por exemplo, que o fator genético causa em relação ao câncer de bexiga. A pessoa que tem, por exemplo, um pai com câncer de bexiga, ela tem 2 vezes mais chance de ter câncer de bexiga. O cara que fuma tem 4 vezes mais chance de ter câncer de bexiga. É impressionante. Então... Uma dúvida. O câncer de pulmão é muito associado, né? A questão do fumo é facilmente para o leigo, né, associar o câncer de pulmão, o fumo ao câncer de pulmão. Por que tem essa relação tão forte com o câncer de bexiga? Isso a gente ainda não sabe exatamente quais são esses mecanismos, né, o porquê, mas a gente sabe que a bexiga acumula a urina filtrada ali pelos rins, né, e tem um efeito, talvez, desses metabólitos que são filtrados pelo rim ali no epitélio da bexiga. A gente fez um programa... Há 2 programas atrás aqui sobre câncer do colo do útero. E a relação é muito semelhante. Quer dizer, você fuma, por que o pulmão mata tanto? É porque ele cresce silenciosamente. Então, quando acontece essa urina com sangue no câncer de bexiga, no caso do pulmão, via de regra, o tumor já está bastante grandinho, porque ele não dá sintoma. Ele vai crescendo dentro do pulmão e você não sente nada. E o câncer de colo de útero tem uma relação extrema com o vírus, né? O HPV, mas os estudos mostram que as mulheres que são fumantes têm mais infecção por HPV, e porque tem menos defesas, porque o fumo compromete a imunidade das pessoas, e ali se instala o câncer de colo de útero, que é um câncer bastante... incomoda, assim, as estatísticas, tanto de doença quanto de mortalidade no Brasil sobre o câncer de útero são muito graves. Mas, Leonardo, e a questão do imuno-BCG? Porque a gente vai botar na linha uma pessoa da Fundação para falar sobre o imuno-BCG. Que bom. Em que momento que você utiliza a imunoterapia nesse caso? A imunoterapia ela é uma complementação do tratamento local. Então, quando você tem um câncer de bexiga localizado, né, você faz a raspagem da bexiga, daquele tumor, e aí faz a aplicação do BCG para evitar... Ela tem 3 indicações principais. Né? A primeira delas é para reduzir a taxa de retorno do tumor, a taxa de recorrência. Né? Então, você faz a aplicação, tem vários esquemas, né? Mas você instila aquele substância dentro da bexiga em determinados momentos. Então, ele diminui a chance de retorno e diminui a progressão do câncer de bexiga. Local, então, ali mesmo que... a taxa de invasão daquele tumor na parede da bexiga. Tem esse efeito. Ele pode ser usado também para tratar um tumor que não foi totalmente ressecado. Né? Também seria uma outra indicação. Às vezes você tem uma situação que tem tumores pequenininhos e que ficaram lá depois da cirurgia, então você consegue
aquelas lesões pequenas ainda que residuais, né? Então, basicamente, é um tratamento para controlar o câncer, melhorar a sobrevida do paciente que teve esse tipo de câncer. Não são todos os pacientes que vão precisar fazer o BCG, né, essa imunoterapia, mas é uma parcela... Você fala que é o câncer superficial de bexiga, não é isso? Exatamente. É para o câncer superficial. Esse não é um tratamento para câncer invasivo, né? Só para câncer superficial. Então, nós estamos aqui entrando em contato com o Dr. Castelo Branco, que é o diretor científico da Fundação Ataulfo de Paiva, é médico, imunologista clínico, e que vai falar um pouquinho para a gente da história da Imuno-BCG na Fundação Ataulfo de Paiva. O Castelo, você está nos ouvindo? Estou ouvindo sim, pode falar. Castelo, prazer falar contigo. A gente está aqui ao vivo com o Leonardo Abreu, que é urologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, recebendo uma visita também do José Pinto Monteiro e da esposa Cláudia Monteiro. Vieram fazer uma visita ao programa aqui. Ah, tá certo. José Pinto Monteiro eu conheço. Monteiro é conselheiro da Fundação Ataulfo de Paiva. Leonardo eu não conheço. Leonardo é o que nós temos uma reunião prevista. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Então, eu queria que você falasse rapidamente aqui para os ouvintes como é que a FAP, que é a produtora já desde a década de 30 do século passado, a vacina BCG, entrou na produção de imuno-BCG, sendo hoje a responsável por esse fabrico, né? Exatamente. Fala um pouquinho para a gente aí da história da FAP, sua aí dentro da FAP, e da imuno-BCG. Pois não, eu vou falar rapidamente um histórico. Então, o que acontece é o seguinte: a Fundação Ataulfo de Paiva, ela produz desde 1930 a vacina BCG, que é contra a tuberculose. E esse mesmo princípio da vacina BCG, que são os bacilos de Mycobacterium bovis, BCG Morro Rio de Janeiro, que é o nome dele atual, eles são usados para vacinação e podem ser usados para também no uso no câncer de bexiga, tá? E por que acontece isso? O que acontece é uma historinha que eu acho que é interessante. No início do século passado, já se desconfiava que as pessoas que tivessem tuberculose, elas tinham menos câncer. Então, tinha alguns estudos feitos, e isso nos anos 20, um patologista americano, ele mostrou essa relação. E o que acontece? Na mesma época, no início do século passado, em Nova York, existia um grupo que fazia tratamento de cânceres em geral, injetando diversos patógenos, principalmente bactérias, com resultados interessantes. Mas tudo isso foi mais ou menos abandonado devido à Segunda Guerra Mundial, tá? Então, houve, pelo BCG ser um patógeno, tá? Que ele daria doença em bovinos, tá? Mas ele foi atenuado e não dá doença em humanos. Ele começou a ser pesquisado em diversos cânceres após a Segunda Guerra Mundial, tá? E nos anos 70, então, fizeram a pesquisa com BCG intravesical no caso do câncer de bexiga. E viram, isso aí foi um grupo americano, isso em 1977, e eles mostraram, então, que havia o controle desse tipo de câncer, o câncer superficial de bexiga, com o uso do BCG, havendo inclusive reversão em alguns casos, tá? Com esse tratamento. Então, a Fundação Ataulfo de Paiva, já que produzia o BCG para a prevenção da tuberculose, começou a produzir também o BCG para o tratamento do câncer de bexiga. Mas eles agem de maneiras diferentes. Um é prevenindo a tuberculose e o outro através de uma imunoterapia, fazendo o controle ou até a cura da tuberculose que existe em casos da tuberculose do câncer superficial de bexiga. O Castelo, vamos ver se na semana que vem o Leonardo vai dar um pulo aí para a gente fazer uma reunião na Fundação
Ótimo. Para fazer a esquematização do que já é feito, porque a FAP é a única produtora no Brasil da imuno-BCG. Exatamente. Só nós produzimos esse imunoterápico, o imuno-BCG. E aí, mas a gente precisa que isso tenha um protocolo, né, que a gente vamos marcar para a semana que vem, tá bom, Castelo? Claro. Eu agradeço muito a tua participação aqui. Eu que agradeço, é um prazer enorme aí. Tá bom, depois a gente divulga o programa lá na Fundação e vamos divulgar para nossas redes. Com certeza. Um grande abraço, bom almoço em família aí, que eu sei que você está com a sua família. Um abração. Ok, obrigado, tchau, boa tarde. Então, Leonardo, vamos fazer esse encontro semana que vem. O Leonardo já esteve aqui uma vez e no outro programa falando sobre o câncer de próstata. Então eu já prometi aqui aos ouvintes que a gente vai colocar esse programa no Facebook da rádio e no meu Facebook para quem não teve a oportunidade de assistir, porque o Leonardo é bom de conversa, é bom de ser entrevistado, hein, Leonardo? Obrigado. Ô, Leonardo, e vamos falar um pouquinho então do prognóstico desses casos, né? Porque quando a gente tem um câncer, normalmente, com o diagnóstico de um câncer, isso gera uma apreensão grande nas pessoas. Tem gente até que, ao saber que um sintoma, ao intuir que aquele sintoma possa ter relação com câncer, nem procura investigar, porque vai que descobre. Mas uma vez que já tratou, o que a gente pode dizer para os pacientes que eventualmente estejam nos ouvindo ou que vão ser indicados a assistir o nosso programa? O que a gente tem para dizer para eles em termos de prognóstico, de qualidade de sobrevida? Então, isso é muito importante. Como eu falei, 60% a 70% dos tumores de bexiga são superficiais, né? E são curáveis na maioria deles, né? Esses tumores... Isso é uma notícia excelente. Se você tinha falado, eu não tinha pescado, não. 60% a 70% são superficiais com evolução boa. E com uma evolução boa, né? O problema é que mesmo os tumores superficiais, eles têm uma taxa de recorrência alta, né? Então, a taxa de recorrência chega em torno de 25% até 30%. Taxa alta, então, a pessoa às vezes faz um tratamento, não faz o BCG e o câncer pode retornar. Né? 20%, 25%, 30% às vezes isso acontece. Então ela precisa ter um acompanhamento periódico, né? Geralmente em média 5 anos para a gente dizer que a pessoa ficou curada. Mas a taxa de cura chega a 90%, 95% para tumores superficiais. Maravilha, que notícia fantástica. Porque isso não acontece, por exemplo, voltando à minha área, a questão do pulmão, né? Que é uma sobrevida muito pequena, em torno de 5% ao final de 5 anos. Né? É uma mortalidade muito alta, em parte pelo diagnóstico tardio também. Se a gente conseguisse pegar esses casos primeiro, tem muito estudo sendo feito, se vale a pena, por exemplo, nos fumantes, fazer tomografia computadorizada do tórax uma vez por ano em quem for fumante. Só que, por exemplo, no Brasil hoje, o Brasil é um dos países que tem maior sucesso no controle de tabaco do mundo. Inclusive agora, no final do mês, a Organização Mundial de Saúde vai lançar um relatório sobre a questão do tabaco global. É um relatório lançado a cada 2 anos, que ele é atualizado, e vai ser lançado no Brasil por causa do sucesso do controle do tabaco no país. Que bom. Dia 26 de julho agora, lá naquele Museu do Amanhã. Mas, em parte, por que eu estou falando isso mesmo, que eu já esqueci? Da sobrevida pequena com o caso do câncer de pulmão. Em parte, é porque, e você imaginar que nós tínhamos 36% da população fumante no Brasil, adulta. Hoje nós temos em torno de 10%, pouco mais de 10%. Mas o que significa ainda pouco mais de 20 milhões de fumantes. Então, se a gente for fazer uma tomografia computadorizada em 20 milhões de pessoas, são 20 milhões de tomografia anuais, né? Por um prazo longo, enquanto o sujeito estiver vivo. Porque mesmo você parando de fumar, muitas vezes você... Isso só para controlar os que ainda estão fumando, são 20 milhões. Né? Mas não é só no Brasil que isso seria pouco viável, né? Mas no mundo inteiro se discute o que a gente pode fazer, porque como é uma mortalidade muito alta, o que se sabe é o seguinte, o que se pode fazer
de mais vanguarda possível é que as crianças não comecem a fumar. Isso é o mais importante. E agora a gente está vendo aqui, não sou eu que estou puxando a brasa como ativista contra o fumo, né? Nós estamos aqui com um urologista falando de um tumor que aparentemente não tem uma relação direta com a fumaça, como é o caso do pulmão, que você traga e aquilo vai para dentro da célula e modifica a célula e o DNA da célula, mas ele entra na corrente sanguínea e vai parar na bexiga. Né? Quer dizer, não há nenhuma dúvida que, do ponto de vista de saúde pública, se a gente conseguisse fazer com que as crianças não experimentassem, porque é tão grave isso, porque os estudos mais recentes, 10 anos para cá, mostraram que, para os geneticamente propensos, um cigarro pode ser suficiente para você ficar viciado. E aí a adolescência, onde 90% dos fumantes começaram, a adolescência são mais ou menos 72 meses, que é o período da experimentação. As crianças querem saber o que é isso, meu pai fuma, minha mãe, meu avô, meu tio, meu pai. Aí quer experimentar. Só que se ele tiver a genética do fumante, do cérebro se ligar à nicotina, um cigarro pode ser suficiente. Quer dizer, para a gente evitar isso, só com muita conscientização, dar espírito crítico aos meninos, né? E no caso eu não tinha ideia, apesar de estudioso do assunto, são 19 tipos de câncer que o cigarro produz, mas eu não tinha ideia do fator de risco tão alto que é na bexiga. De bexiga é verdade. O cigarro realmente é um... Mas o câncer de bexiga, não é só o cigarro que está relacionado. Assim, eu digo... 70%. Tem 70%, mas tem outros fatores externos relacionados também ao câncer de bexiga. Então, você tem, por exemplo, o arsênico, a água contaminada com arsênico. Né? O arsênico é uma substância que você tem em solventes, tem era usado aerosol, inseticida. Então, existe uma contaminação grande. Ele foi proibido como inseticida, eu acho que aqui no Brasil já não usa há algum tempo, mas até bem pouco tempo atrás, se eu não me engano, acho que usava, uns 5, 10 anos talvez. Esses conservantes de bebidas, refrigerantes, essas coisas, existe algum estudo sobre isso? Tem alguns estudos com adoçante, conservante, isso não tem nada comprovado, né? Agora, existe um fator relacionado à indústria, principalmente a indústria de borracha, indústria petroquímica, também tem... uma doença do trabalhador. A doença do trabalhador é forte, né? Isso tem relação importante. Que mais? Tinha uma outra substância. Tem alguns analgésicos que, para quem faz abuso de analgésico, quem toma com muita frequência, isso tem alguma relação. Analgésico. Vamos nem falar qual é o analgésico melhor, não? O que você acha? Porque senão quem toma pode achar que... Eram os derivados da fenacetina, mas não estão no mercado, não estão mais no mercado. Infelizmente. Estão saindo do mercado. Mas é aquela coisa, né, do uso abusivo de analgésico, né, isso pode ser um problema grave hoje em dia, né, então tem que tomar cuidado também. Mas a tinta, né, os produtos químicos relacionados à tinta, então algumas profissões como, por exemplo, cabeleireira, né, pessoas que mexem com tinta de cabelo, tintura de cabelo, indústria da tinta, né, pintores, enfim. Mas, por exemplo, então, os produtos usados no corte do cabelo mas na tintura. Na tintura. Então, valeria a pena que os profissionais da área se protegessem, porque isso entra via inalatória, ou não? Não se sabe? Não sabe exatamente. Eu acho que é o contato direto mesmo. Pela pele? Talvez pela pele. Gente. E você nota isso aqui? É um público na sua clínica? Nas mulheres isso é bem frequente. Bem frequente. Essa profissão está mais sujeita a câncer de bexiga. Câncer de bexiga, né? Eu não tinha essa ideia, não. Você tinha? Né? Os coloristas, chama colorista, né? Colorista. Caramba. Mas será então que um equipamento de proteção individual simples é uma luva? Eu acho que elas usam luva, né? Normalmente quando eu vejo assim... Para não sujarem as mãos.
Eu nunca pintei o cabelo, você também não, né? Não deixaram. Nem? Não deixaram? Não deixaram. Mas agora é bom. Começa com C, o nome da pessoa que não deixou, não? É, e acaba com O. Mas e as mulheres que se submetem ao que é muito comum? As mulheres que pintam o cabelo, esse risco não está... Não existe. Não, tem que ser uma exposição mais intensa. Muito maior. Leonardo, infelizmente, nosso programa aqui, ele sempre termina. A gente entra no papo, a vontade que dá... Se saísse um chopinho, uma calabresa... Isso. Leonardo, fala uma coisa, se as pessoas quiserem tirar dúvida com você, assim, sobre um sintoma, ou sobre o sintoma de um parente, sobre o tratamento, como é que pode entrar em contato contigo? Quais são os canais que você daria aqui para os ouvintes? Os ouvintes de hoje e os ouvintes que vão ouvir depois, que isso vai ficar na rede, em várias redes, nas suas redes também. O Monteiro vai botar esse programa no Face dele, a esposa do Monteiro também. Que bom. Geraldo nem precisa dizer. Geraldo ainda está botando no Instagram, ele ainda faz umas coisas, está botando no YouTube, está criando um canal para gente. Vamos. Não, mas qual seriam os contatos? Não, pela rede, né? Facebook, enfim. Bom, Facebook é simples, Leonardo Abreu. A sua foto, eu não sei se tem outro Leonardo Abreu, mas a sua foto é com... Aliás, é um terno parecido com esse, não sei se é o mesmo. Gravata ali, bonitinho. Será que é o mesmo? E se alguém quiser falar com você, marcar uma consulta, porque a gente aqui estimula o atendimento do SUS, mas a medicina privada também faz parte do SUS, né? Sobretudo quando atende via convênios médicos e tal. Você teria Não, telefone? Pois eu estou numa fase de transição, estou mudando o consultório, na verdade eu atendo em Botafogo, mas eu estou mudando. Então não adianta no momento. Me dá o teu e-mail. O e-mail é leo.abreu. Leo.abreu. 711. Não. Volta tudo. Leo.abreu 711. Isso, @gmail. Gmail.com, não tem BR. Isso. Leo.abreu 711 @gmail.com. Mas eu vou começar atendendo no Centro Médico da Casa de Saúde São José. Então, isso provavelmente para o mês que vem. Uma coisa que a gente não falou, nós falamos na cistite, na incontinência urinária, na urgência, mas não falamos na questão do tumor de bexiga. A faixa etária que começa mais a aparecer, que as pessoas têm que ficar mais atentas. É um tumor que está muito relacionado à idade, né? Então, geralmente, acima dos 40 anos, abaixo de 40 anos é muito difícil você ter tumor de bexiga, mas... Eu e Monteiro estamos longe disso ainda, né? Mas o pico de incidência é 70, 80 anos. 70, 80 anos? 70, 80 anos. Então, é aquilo que a gente falou no início, porque chamou a atenção a fala do Leonardo dizendo que o tumor de bexiga estava tendo mais incidência e também mais mortalidade. Então, isso pode ser uma justificativa de como os idosos estão cada vez ficando mais idosos. É possível que esse aumento e aí o indivíduo idoso de 90 anos vai se submeter a um procedimento cirúrgico, talvez muitas cirurgias não sejam nem feitas, né? E o engraçado é que eu nessa crise, eu ando numa crise com o nosso governo, né? Eu ando meio numa dificuldade, numa fase pré-depressiva, e aí eu comprei num desses... Eu não gosto de chamar de burrinho sem rabo, porque eu acho uma agressão àqueles trabalhadores que ficam... Né? Eu acho... Mas, enfim, é como eles são conhecidos. Tem uns até que não se incomodam com isso, não, mas, enfim. Eu comprei o Sítio do Pica-Pau Amarelo, inteiro, uma coleção de 16 livros por R$80. R$5 cada livro. O primeiro parágrafo de Reinações do Narizinho, do Monteiro Lobato, a primeira frase: lá no sítio havia uma velha de 60 anos. Primeira vez eu já estava pré-depressivo, agora... Uma velha de 60 anos. 30 segundos. Leonardo, um grande abraço, um prazer imenso ter você aqui mais uma vez. Vai voltar que nós vamos falar sobre cálculo renal. Se despede aí dos nossos ouvintes.
Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Foi realmente um prazer para estar aqui, né, bater esse papo, poder divulgar um pouco aí do problema, né? Isso aí. Grande abraço a todos, então. Bom sábado, bom domingo para todos. E a vitória do Vasco, hoje, 5 horas da tarde.